Meu querido amado, a paz do Senhor Jesus, não perca aqui. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o reinado de Davi. Como foi para nascer, como foi para ser ungido a vida de um novo rei. Como foi difícil, né? Mas eu vou ali e já volto. Vou rodar aqui a vinheta. Não perca tempo. Fica aí para você ouvir o que Deus tem para falar contigo neste momento. Amém? Deus abençoe. Meu querido amigo, a paz do Senhor Jesus, eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre a respeito de como Davi foi ungido, né? 1 Samuel, capítulo 16, do versículo do 1 ao 13. Vou dar uma lidinha rápida para a gente ganhar tempo, para a gente ganhar uma explicação rápida, como o Senhor está mandando dizer. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo o Saul, me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungi-me a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, e que disserá o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e a fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez para Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais a Jessé: acabaram-se os jovens. Disse: ainda falta o menor. E eis que apacentar as ovelhas, disse, pois, Samuel a Jessé: enviai e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em rodas da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo e formoso, do semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel o vaso de azeite e ungiu
no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou-se e tornou a Ramá. Irmão, todo momento a gente tem visto Deus trabalhando, Deus ungindo pessoas para ser somente dele. Mas Deus tem feito coisas no meio do povo que muitos estão dispersos, muitos não estão vendo mais o que está acontecendo. E o Senhor chamou o menor da casa. Quem era o menor da casa? Davi. Davi era o menor da casa, Davi não tinha estrutura nenhuma para ser um rei, Davi não tinha capacidade de unir um rebanho para poder conduzir, para poder saber o que é sair para uma guerra. Muitas das vezes a gente também somos assim. Não temos capacidade para aquilo, mas Deus prepara e capacita no momento certo, no tempo certo. Tem muitos que pensam que você não pode nada. Tem muitos que pensam que você está achando que está tudo perdido. Mas Deus está restaurando um por um dos seus. Por isso que o reinado de Davi, mesmo com Saul reinando, ele foi ungido, mas ele não podia reinar enquanto que Saul não saísse de cena, tá? Então, aqui no versículo do capítulo 16, no versículo 13, ele vai dizer assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu, quer dizer, de azeite e ungiu, no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou-se e tornou a Ramá. Então são essas coisas, irmão, que vem acontecendo diante de tantas lutas que vem passando. O Davi, por ele ser ungido, você vai entendendo que na palavra do Senhor, quando a unção veio, né, aí veio o Espírito também para reinar ali na vida de Davi. Para reinar na vida de Davi. E Deus continuou tratando dele, continuou salvando ele, continuou conduzindo ele no meio daquela cidade chamada Ramá. A unção, que aqui quer dizer, irmão, é separação de alguém, tá? Para algum ofício, para algum sacrifício, para algum ofício, para alguma responsabilidade que vai ser assumido. Perdão, eu falei sacrifício, mas é responsabilidade, tá? Então é um novo relacionamento, como filho de Deus, né, o Salvador do mundo, foi também ungido, que é o Senhor Jesus Cristo, para estar tirando as pessoas dali, daquele momento. Por enquanto, meu irmão, não deixa se abater por nada não, por tudo que está acontecendo, porque muitas das vezes você não sabe o que Deus está querendo falar contigo. De repente Deus quer que você se separe, de repente Deus está querendo falar com você algo profundo e você está deixando isso te abater, tá? Então, o importante que acontece nisso tudo, desse versículo, desse capítulo, Davi foi um autor sagrado, né, e destacado nos sentimentos humanos de Samuel, a qual gostava muito de Saul. Então, nessa unção, teve muita guerra, teve muitas lutas, e pensa que Davi não ficou desse jeito sendo perseguido por Saul. Ficou perseguido por Saul. Tentou ser matado por Saul. Tentou tirar ele de cena. São coisas que só o Senhor pode fazer, né? Mas Deus deu força, Deus deu sabedoria para que ele venha continuar nessa guerra e nessa luta com eles. Não perca o foco, meu irmão. O teu chamado, Deus garante. Se você não é capacitado, Deus vai te capacitar. Há lutas e guerras que o Senhor continua trabalhando para reinar. Você pensa numa coisa.
que o próprio Saul não poderia mais reinar. Pensa numa coisa que quando o próprio Davi foi ungido, como que ele ficou, sabendo que Saul ainda não tinha sido morto? São coisas muito sérias, né? Mas Deus está no controle de tudo. Então ora, deixa Deus capacitar você. Deus, ele nunca perde a direção. Se ele te chamou, é porque ele garante que você é capaz de fazer aquilo que você nunca fez na vida. Deus sempre tem chamado nós para a gente estar trabalhando e fazendo a obra dele com excelência, fazendo a obra dele com sabedoria. Muitas das vezes, achamos que não somos capazes de nada, achando que nós não temos força para chegar do outro lado e louvar, cantar o hino da vitória, levantar, receber a coroa de glória, receber a coroa de vitória, receber a coroa que só o Senhor pode entregar nas nossas mãos. Por isso que quando a gente lembra daquele filme Peregrino, né, ele caminha na estrada, né, para tentar chegar do outro lado. Mas no meio do caminho tem muitos empecilhos. Foi assim também com Davi. Eu vi que Davi estava peregrinando, procurando de um lado, do outro, e muitas das vezes ele estava, sabe o que, meu irmão? Fora da capacidade dele. São algo que só o Senhor pode fazer quando está preparado para estar ali diante da presença dele. E olha como o Davi chegou. Passou-se tanta gente diante de Samuel para poder, né, fazer as vontades de Deus ali com Samuel, né? Passou Jessé, passou passou o Jessé, passou Abinadab, passou tanta gente ali, né, para o próprio Samuel ungir. Mas o Senhor não quis que Samuel fosse ungir nenhum deles. Em nenhum momento eles estavam preparados, mas Deus estava capacitando alguém para ser ungido. E essa pessoa era Davi. Deus está escolhendo você, irmão. Deus está escolhendo você, meu irmão. Porque Ele vê que você tem capacidade para enfrentar qualquer argumento. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, seu ministério. Não fica de fora. Procura ficar preparado, procura ficar na brecha, porque Deus tem um compromisso contigo nesse momento. Amém? Fica aqui minhas palavras, fica aqui minhas considerações finais. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, a todos que participam aqui também nessas redes digitais, redes sociais do Leandro Rezende, mas a gente sabe muito bem que é Deus trabalhando, Deus fazendo algo daquilo que nós estamos precisando. Hoje, estou aqui nesse dia maravilhoso, eu vejo o sol brilhando, eu vejo os céus azuis, mas quando o tempo está nublado, é assim também com o ser humano. O ser humano não vai bem. E quando chove, irmão, algo também de ruim acontece na vida de ser humano. Todo dia nasce alguém, todo dia morre alguém, todo dia alguém vai parar no hospital por causa de uma doença, de uma enfermidade, todo dia alguém está sendo curado dentro do hospital, está indo para sua casa. Quantas vitórias estão acontecendo no mundo ao redor? Todo mundo tem guerra, todos os países têm guerra, todos os países têm a guerra contra o outro. Assim também é o ser humano, guerras espirituais também temos, e Deus está no meio delas. É Deus que faz começar a guerra e é Deus que faz cessar a guerra no tempo dele, no momento dele. Tudo é no tempo dele, nada é fora do tempo dele. Então o Senhor nos capacita para fazer o melhor para a vida eterna, tá? Fique ligado, porque Deus quer fazer coisas maiores no meio de nós. Fique ligado, porque Deus quer fazer coisas maiores dentro da tua casa. Fique ligado, porque Deus quer fazer coisas maiores no teu ministério. E você não ficar despercebido quando tudo isso está acontecendo. Deus não é homem para mentir e nem homem para que se arrependa. Nos momentos que Ele está mais te capacitando, te escolheu para você ser bênção
na vida de outros também. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?